Oi, meus amores, sejam bem-vindas ao meu canal. Eu sou a doutora Angie Heck, injetora e mentora de profissionais apaixonadas por harmonização facial. E no vídeo de hoje eu não tenho roteiro nenhum. É um vídeo resposta. Eu vou responder uma pergunta que eu recebi da Lívia lá no Instagram, mas eu recebo sempre com uma frequência, tanto no consultório quanto no Instagram, sempre recebo esse tipo de pergunta. Angie, como tu fez para conquistar tuas primeiras clientes de Hof e passar segurança logo após formada? Já atendia na área antes? Como foi essa transição para você? Bom, eu amo contar histórias, então sentem aí que peguem um cafezinho, um bolinho, que eu vou contar pra vocês a minha história. Hoje eu tenho 27 anos, quase 28 anos. Entretanto, eu comecei a trabalhar com a minha mãe desde muito cedo, eu tinha 16 anos. E eu trabalhava com a minha mãe no ramo de salão de beleza. Minha mãe sempre foi muito vaidosa, toda a minha família foi vaidosa, sempre foi muito vaidosa por parte de pai, parte de mãe, então nunca me faltou estímulo para me cuidar. E a minha mãe, com o salão de beleza, obviamente precisava de ajuda tanto para fazer a parte de cabelo, quanto para fazer outros serviços, maquiagem, unha. Então eu sempre ajudei minha mãe com tudo que ela precisava e sempre precisar em outras funções dentro dessa parte de embelezamento que ela ainda não oferecia no salão que ela trabalhava. Bom, e desde que eu comecei, eu sempre gostei do que eu fazia. Primeiro que eu gosto de trabalhar com embelezamento, eu gosto de trabalhar com pessoas, nunca tive problemas com isso. Segundo que eu sempre empreendi, e essa é uma característica nata da minha personalidade. Empreendedorismo corre nas minhas veias, até porque eu tenho por parte de pai, tenho por parte de mãe, então eu sempre tive esse instinto de empreender. Até que passou ali 16, 17, 18 anos, eu ainda trabalhava com a minha mãe, só que eu precisava fazer uma faculdade, uma graduação, porque isso me traria mais segurança, digamos assim, mais conhecimento, enfim. Na hora de escolher graduação, eu queria alguma coisa nesse meio, embelezamento, empreendedorismo, moda, pensei em psicologia, pensei em várias matérias, porém, com certeza, eu queria continuar atendendo mulheres e prestando um serviço de embelezamento. Só que eu queria algo mais profundo, eu não queria ficar nesses procedimentos que eu já fazia, maquiagem, extensão de cílios. Eu queria muito poder trabalhar com injetáveis, queria muito poder aliar também ciência ao que eu estava fazendo, porque eu sempre gostei muito de ciências, biologia, química, então eu queria poder estudar a parte mais científica, sabe? Porque existe um lado meu nerd que gosta muito de estudar um assunto quando esse assunto é profundo e quando esse assunto me interessa. Eis que eu estava trabalhando no salão com a minha mãe, quando eu atendi uma cliente que foi realizar alguns procedimentos que eu fazia na época, que eu acho que eram procedimentos faciais, assim, mais de spa facial, e ela me falou que ela estava fazendo graduação e que essa graduação permitia que ela atuasse com os injetáveis. Na hora eu me interessei, ela me falou que era biomedicina, e que a biomedicina da Faculdade da Serra Gaúcha, que é onde eu me formei, ela já possui a habilitação em estética, então num determinado momento lá da graduação, você pode escolher se você vai querer ir para análises clínicas, se você vai querer ir para bromatologia ou se vai querer ir para estética. E nesse momento você começa a estudar já para poder fazer o estágio naquela especialização, naquela habilitação e já sair habilitado da faculdade. Então hoje, por exemplo, se eu quisesse atuar em análises clínicas, eu não poderia, eu teria que fazer uma pós-graduação em análises clínicas porque eu já saí habilitada em estética. E esse já era meu propósito. Assim que ela me falou dessa graduação, eu cheguei em casa e falei, mãe, fiquei sabendo, né? A fulana me falou que ela faz essa faculdade. O que tu acha dessa faculdade? Minha mãe brilhou os olhos. Ela falou, sim, eu já tinha pensado nessa. Essa é uma das únicas da lista que tu me trouxe que eu te apoio. Porque eu trouxe uma lista pra ela de várias. E como eu não tinha condição de pagar minha faculdade e também não queria ir atrás de uma bolsa de estudos, meu pai e a minha mãe sempre foram solícitos em me oferecer esse patrocínio, essa mãe-trocínio, né? Então, eu tive sim a faculdade paga pelos meus pais, com muito orgulho. Isso é um privilégio, isso foi uma facilidade enorme. E aí, nesse momento, eu precisava, então, do aval deles, para que eu pudesse dar sequência no curso, né? Eu precisava da aprovação deles. E os dois aprovaram biomedicina. Minha mãe, sempre muito vaidosa, falou, quando tu te formar, vou fazer meus procedimentos. Porque a minha mãe já fazia botox, preenchimentos, alguns procedimentos, antes mesmo de eu me formar, lá quando eu era adolescente. Nesse momento, que eu entrei na graduação, eu continuei trabalhando com a minha mãe. Eu tinha muita liberdade, então eu poderia ter as minhas clientes, ter a minha forma de me relacionar, ter os meus estudos, atuar conforme as minhas crenças, ao que eu acredito, aos meus valores, e isso pra mim é muito importante. Então eu continuava fazendo a graduação e atendendo com extensão de cílios, com maquiagem na época. Aí eu sempre fiquei aqui no salão com a minha mãe, e na época eu ajudava a minha mãe na recepção.
Então, todas as clientes da minha mãe já me conheciam e já tinham um relacionamento comigo. Então, sim, quando eu me formei, eu trouxe todas essas clientes para conhecer o meu trabalho. Porém, nesse momento, teve um desafio muito grande, que era fazer essas clientes que me viram desde pequena, desde os 16 anos ali com a minha mãe, me enxergar como injetora, me enxergar como uma profissional que pode fazer um procedimento mais invasivo, um procedimento mais complexo. Então, eu tive um desafio aí nessa transição, que durou alguns meses, onde eu precisei começar a filtrar. Então, muitas clientes não se tornaram as minhas pacientes. Mas eu posso falar para vocês que a maioria se tornou, porque eu consegui, de uma forma muito eficiente, fazer com que essas pacientes, que eram antes clientes, me vissem como uma autoridade. Parte da responsabilidade dessas pacientes me enxergarem como uma autoridade, justamente foi elas me verem estudando, desde o estágio, desde a época da faculdade. Muitas vezes elas vinham aqui e passavam com a minha mãe no salão, e eu estava ali sentadinha com meu fone de ouvido, estudando. Então, elas sempre viram o quanto eu me dediquei, sempre fui muito presente nas redes sociais, elas acompanharam toda a minha transição. Então, eu posso dizer que eu não tive dificuldade. Entretanto, é claro, algumas clientes não se tornaram minhas pacientes. Com certeza, no início, a gente erra muito nessa questão de posicionamento. Ainda não me encontrava, né? Não sabia me posicionar. Eu acho que eu fiquei uns 2 meses fazendo avaliação gratuita, depois eu comecei a cobrar, comecei a me posicionar no mercado e comecei a filtrar as minhas pacientes. Respondendo a pergunta da Lívia, que é como que eu fiz para passar segurança, eu acho que o principal foi o posicionamento no Instagram e na vida real. Essas clientes, elas me acompanharam. Então, quando eu tinha 16 anos, elas faziam cabelo comigo, eu ainda era adolescente, era aprendiz, me vestia de uma forma, me comunicava de uma forma. Só que conforme eu fui amadurecendo, elas foram acompanhando isso tanto na vida real quanto pessoalmente. Quando elas vinham para os procedimentos, quando elas me viam pessoalmente, elas percebiam, né? E posicionamento é muito perceptível. A gente não consegue explicar, a gente consegue perceber. Elas percebiam que eu estava me comportando de uma forma diferente, que eu estava me vestindo de uma forma diferente. Então, eu acho que o principal para passar segurança para elas foi o meu posicionamento, foi o meu conhecimento e foi estar presente nas redes sociais. E em relação à transição, com certeza não foi muito fácil. Eu tive que sair da minha zona de conforto. Isso eu sempre falo para as minhas alunas: nada que é grandioso está na nossa zona de conforto. Todo grande passo que vai ser uma virada de jogo, porque existem várias viradas de chave, várias viradas de jogo, todos eles acontecem fora da nossa zona de conforto. Então eu precisei buscar entender sobre imagem, posicionamento, precisei me impor para essas clientes que não queriam pagar consulta na época, fazer com que elas entendessem que agora sim, eu não fazia uma avaliação, que eu fazia uma consulta. Então eu realmente precisei ser firme, me posicionar, precisei demonstrar muita autoridade através do meu conhecimento para que essas clientes agora confiassem em mim para realizar procedimentos de maior ticket. Como eu falei para vocês, muitas pessoas se perderam no meio do caminho, porém eu atendo hoje muitas pacientes que já foram minhas clientes de lash designer, de maquiagem, de cabelo. E lembrando vocês que eu sempre fui dedicada e fiz um bom trabalho, mesmo quando era um trabalho mais simples, onde eu não estava sendo tão bem remunerada por isso, onde eu era uma adolescente, mas eu já era dedicada. Eu sempre quis atender com excelência, e isso é um dos grandes valores. E quem passa comigo hoje sabe que é meu diferencial, porque nem todas as pessoas estão preocupadas em realizar um procedimento estético em alguém como se fosse nelas, como se fosse na mãe delas, na avó delas. E eu atendo todas muito igual, com um alto nível de excelência, excelência no material, excelência na técnica, excelência na aplicação, no tempo de qualidade que eu estou com aquela paciente. Eu não atendo correndo, eu não atendo vários pacientes por dia para me sobrecarregar. O meu ambiente está sempre impecável, então é excelência em cada detalhe, desde a minha entrega até a minha pós-entrega. Eu acho que isso com certeza é um dos meus grandes diferenciais. Esse vídeo já ficou muito longo, eu espero que vocês tenham gostado, que a minha jornada sirva aí de inspiração para vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida sobre esse assunto, é só me deixar aqui nos comentários. Eu também aceito temas e sugestões para os próximos vídeos. Se inscreva no canal, compartilhe com uma amiga e curta esse vídeo. Um beijo!